O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos o jejum, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje, primeira sexta-feira do mês de março, estamos contemplando esse sagrado coração de Jesus que tanto nos amou, esse sagrado coração de Jesus cheio de misericórdia e de compaixão para com todos nós e para toda a humanidade. Sexta-feira, depois das cinzas, a liturgia da palavra concentra-se praticamente sobre o tema do jejum. Quarta-feira, o Senhor Jesus nos apresentou 3 programas de vida neste tempo da Quaresma. Ele nos apresentou a oração, o jejum como mortificação e a esmola como prática da caridade. E hoje a Santa Igreja nos oferece a oportunidade de meditar sobre o jejum que agrada a Deus, o jejum cristão que deve se destacar dos outros jejuns praticados como ritualismo ou então como costume, como tradição. E hoje Jesus Cristo está sendo questionado pelos discípulos de João. Por que motivo os teus discípulos não jejuam enquanto nós e os fariseus jejuamos? Jesus, respondendo a esta pergunta dos discípulos de João, ele nos apresenta o verdadeiro sentido do jejum, o jejum que agrada a Deus. Não é uma questão teológica, não é uma questão ritualista, mas o jejum deve nos aproximar cada vez mais do Senhor Deus numa vida interior e não somente nas práticas exteriores. É por isso que Jesus Cristo, respondendo, não rejeita a prática do jejum, mas ele dá ao jejum o outro sentido, o sentido superior. E nós, como cristãos, nós que estamos entrando neste tempo da Quaresma, Jesus nos disse hoje que devemos criar mais proximidade para com Ele durante esse tempo da Quaresma, para vivenciar as graças espirituais que Ele está nos proporcionando. Ele responde aos discípulos de João: por acaso os amigos
do noivo podem jejuar, podem estar de luto, enquanto o noivo está no meio deles? Esta pergunta de Jesus nos mostra claramente que Ele é o noivo que vai desposar a nossa comunidade, a sua igreja. Ele é o noivo que é o motivo da alegria no meio da comunidade. Enquanto o noivo estiver presente no meio dos seus amigos, não há motivo nenhum para jejuar. É por isso que, nesta manhã, nós, vivendo esta sexta-feira, a primeira do mês, devemos perguntar-nos: vamos jejuar? Vamos comer, sim ou não? O que Jesus espera de nós? A resposta é clara. Nós devemos nos aproximar do Senhor Jesus Cristo no jejum, na oração e na mortificação. Por quê? Porque no momento em que o esposo foi tirado, o noivo foi tirado, neste momento, sim, os amigos podem jejuar. E Jesus, tirado do meio dos seus discípulos, os discípulos vão manter esse contato para com Ele através do jejum, através da oração. Jesus anuncia um jejum duro, um jejum de separação, uma separação que vai criar saudades nos corações dos seus amigos. Jesus será separado dos amigos por causa dos nossos pecados, para nos libertar, para nos salvar e nos conseguir a felicidade eterna. É por este motivo que nós devemos então manter esse laço de proximidade para com Ele através das nossas mortificações e dos nossos jejuns. Esse jejum que nós vivamos não é algo imposto de fora, não uma prática somente exterior. É, em primeiro lugar, uma iniciativa espiritual, uma iniciativa interior para manter-nos mais próximo do Senhor Jesus Cristo. E dessa maneira, o nosso jejum deve ser, em primeiro lugar, um caminho para a conversão. E a primeira leitura de hoje nos apresentou o jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus não é um ritualismo. O jejum que agrada a Deus não é apresentar-se com cara de luto diante das pessoas. O jejum que agrada a Deus é libertar os oprimidos. O jejum que agrada a Deus é libertar aqueles que estão sendo escravizados, aqueles que estão sendo maltratados, os injustiçados. É esse o jejum que o cristão deve praticar. Nós devemos agir corretamente no nosso proceder e assim nós estaremos nos aproximando cada vez mais do Senhor Jesus Cristo. Se nós jejuarmos e continuar a viver aquela nossa vida antiga, isto não vai ter nenhum sentido. Esta quaresma deve ser uma quaresma diferente. Uma quaresma em que vamos tomar a decisão de cortar com aquelas práticas antigas, ritualistas, e voltar-nos para a nossa vida interior, para a intimidade para com o Senhor Jesus Cristo. E a oração é o meio para realizar tudo isso. Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, liga muito
o sentido da separação do noivo com o luto. Quando o noivo será tirado, esse tem um sentido. Quando chegar a morte, a separação, aí os amigos vão jejuar. Meus irmãos e minhas irmãs, vejamos que nessa pergunta dos discípulos de João, Jesus introduz uma novidade na maneira de nos tratar. O que ele diz? Quando os discípulos de João fala deles e dos discípulos dos fariseus, Jesus vai tratar os seus discípulos de amigos. Por acaso, os amigos do noivo podem jejuar? Podem viver de luto? Nós somos amigos do Senhor Jesus Cristo e devemos manter esta amizade. Não somos apenas aqueles que estão relacionados a Jesus do modo distante, mas tem uma grande proximidade, um grande laço que nos une para com eles. É desta forma que nós podemos abrir-nos a esse sagrado coração. O coração que ama, o coração que se compadeça, o coração que nos acolhe e que nos purifica de toda a mancha do pecado, de todo aquilo que nos afasta ainda de Deus. Vamos, portanto, escolher o caminho de seguir a Jesus Cristo, praticando esses 3 programas que ele nos apresenta: o jejum, a oração e a caridade, que é a esmola. Hoje, sexta-feira, vamos jejuar. Alguns não vão comer carne. E poderíamos então nos perguntar: tudo o que nós vamos jejuar hoje, ao que vai servir? O que vamos fazer destes alimentos que não vamos usar nas nossas casas? Vamos guardar nas geladeiras, nas câmeras pesadas, para depois usar quando passar a quaresma? Isto não é jejum. Esta renúncia que nós vamos fazer hoje deve auxiliar a carência dos outros. Significa que aquilo que nós nos privamos, vamos ajudar os carentes, os famintos, os miseráveis, para que eles também possam matar fome. A nossa mortificação deve auxiliar a fome dos outros. É este o jejum que agrada a Deus: matar a fome dos irmãos e das irmãs. É este também a nossa mortificação, se nós guardarmos as coisas com a intenção de comer mais tarde. Isto aí é uma reserva que estamos juntando. Devemos praticar a caridade. O tempo da quaresma é o tempo propício para vivermos a caridade. E esta caridade é o caminho que vai nos conduzir justamente para Deus. E nosso santo fundador liga muito a caridade à oração. Santo Antônio Maria Zacarias nos ensina que a oração é a elevação da mente para Deus. Tornar finalmente todo o nosso ser, voltar todo o nosso ser para Deus. Ele nos exorta: eleve sua mente a Deus frequentemente. Isto será muito bem para você e não vai perder nada se comportando assim, elevando constantemente, frequentemente a mente para Deus. Não vamos perder absolutamente nada. Pelo contrário, estaremos em constante sintonia para com o Senhor Deus e nossa vida se transformará, nossa vida se tornará uma oferta perpétua ao Senhor Jesus Cristo. Peçamos nesta manhã ao Senhor
a graça de viver esta quaresma na escuta da sua palavra, na prática da caridade, na mortificação, que o nosso jejum nos ajuda a percorrer o caminho da conversão, o caminho espiritual que nos conduzirá à alegria pascal que nós estamos preparando. Seja louvado o santíssimo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.